O contexto era a Aliança Democrática que havia sido constituída no curso da campanha de Tancredo Neves, com a vice entregue ao presidente José Sarney. E, evidentemente, dentro desse contexto, uma vez eleito presidente, o próprio presidente Tancredo fez suas escolhas para o ministério, referendadas todas elas pelo presidente José Sarney. E, é claro, no curso do tempo houve as modificações que sempre se impõem. Mas, na verdade, ao PFL tocou o Ministério da Educação, inicialmente com o Marco Maciel, estimado amigo e companheiro, uma espécie de ideólogo da Frente Liberal, um estudioso, um membro da Academia Brasileira de Letras, e fez toda, vamos dizer, a formatação e o embasamento da Frente Liberal. Tocou a ele. Em dado momento, o presidente Sarney o chama para ser ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. E ele é substituído pelo catarinense pefelista Jorge Bornhausen, Jorge Conder Bornhausen, que continuou durante mais de ano no ministério, até que ele mesmo um dia, eu cheguei lá e as universidades todas em greve, e ele disse, puxando os cabelos, eu estou para arrancar meus cabelos, não aguento essa greve, é uma coisa que não dá certo com o Brasil, e assim renunciou, voltou ao Senado. Então, ao PFL cabia indicar, e o presidente Sarney pediu que o partido se manifestasse. Havia a presença também permanente do presidente Aureliano Chaves, e era um dos formadores, um dos alicerces da nossa vida partidária. E o partido se reuniu, chamou os seus presidentes e líderes em todo o Estado e se reuniu numa grande comissão da Câmara dos Deputados para fazer essa decisão. Dois nomes surgiram, o do meu saudoso e querido amigo Divaldo Suruagi, que governara Alagoas e era já senador, até meu padrinho de casamento, figura de muita saudade, e eu mesmo. E os companheiros entenderam por razoável maioria que eu devesse ser indicado, e o senador Marco Maciel e o doutor Aureliano Chaves foram ao presidente José Sarney dizer que a escolha recairia sobre meu nome. Quando eu assumi, as universidades federais, as instituições de ensino federal, todas, rigorosamente todas estavam em greve. E o Ministério da Educação em greve. Apenas os DAS do gabinete estavam funcionando. De modo que havia, inclusive, piquetes na porta para dificultar a minha entrada no Ministério mesmo. E eu não tive dúvida. Tomei duas providências. A primeira, eu demiti liminarmente aqueles cargos de confiança, e não obstante ter sido instado por colegas meus parlamentares a refazê-los, a recolocá-los, não os recoloquei. E a outra, eu tive que as televisões, os canais de rádio, para expor a Universidade Pública Brasileira, o ensino público de terceiro grau, que estava periclitante. Eu sempre dizia, numa fábrica de automóveis, pode pará-la um mês, não tem importância. Quando ela reinicia, imediatamente a produção continua. Com o estudante não é assim. O estudante não é produto final de linha de montagem. O estudante, nós sabemos, porque estudamos a vida toda, e quando nós chegávamos no colégio, por exemplo, nós demorávamos de uma semana, 15 dias, até nos aclimatarmos, até pegar a formatação dos currículos. Então, isso se dá também a cada paralisação.
Claro, reconheço o direito de greve, tenho que reconhecer. É justo? É justo. Eles têm razão? Certamente os professores têm razão. Agora, não precisa levar a comunidade a pagar pelo erro eventualmente cometido de injustiças salariais ou de outras injustiças que sempre as há. Então, isso é que me chamou muita atenção e eu consegui estabelecer um diálogo. Na época era o CRUB, Conselho de Reitores de Universidades Brasileiras, um bom diálogo com a FASUBRA, que era a Federação dos Funcionários, enfim, com as instituições todas, eu consegui um diálogo e nunca mais comigo. Nunca mais houve greve nas universidades, nem no Ministério. Todos os ministros chegam pensando na base, e é assim que tem que ser. Mas se deparam com o que eu me deparei, mais de 80% dos recursos do Ministério se destinam ao terceiro grau. Também tem uma explicação, é que o ensino fundamental toca mais ao município, o ensino médio aos estados e o ensino superior ao governo federal. Mas, de qualquer maneira, a parte que sobrava de outros créditos e custeios, chamados as OCC, na realidade, dava muito pouco para o tripé ensino, pesquisa e extensão. E muito menos para primeiro grau ou segundo graus da época, ensino fundamental e ensino médio de hoje. Então, era realmente uma situação difícil. A própria Constituição, e eu era ministro durante a época da Constituição, conseguiu, no seu artigo 60 das disposições transitórias, consagrar que 50% dos recursos destinados à educação iriam principalmente para o ensino fundamental e a alfabetização, que é uma outra situação a ser verificada na nossa conversa. Mas o fato é que há essa determinação, mas, na verdade, há esse impasse concreto. Então, realmente, por mais louvores que tenham os ministros do passado tido em função desse pensar, ele dificilmente se cristalizou. O ensino médio seria a base de preparação para a universidade. Aliás, nós queríamos que os professores de terceiro grau pudessem ajudar na montagem do segundo grau, porque a preocupação grande, por isso nós fizemos uma associação do Instituto Carlos Chagas com a grande fundação do Ministério da Educação, que foi, aliás, Anísio Teixeira, quem ainda na época de Gustavo Capanema, na década de 30, que foi ministro da Educação por 11 anos, deu as primeiras linhas gerais, através do INEP. Exatamente. E no INEP nós começamos a fazer a avaliação e a reavaliação do ensino com a grande preocupação da evasão e da repetência. Mas tanto era a minha preocupação grande que, quando fui governador do Piauí pela primeira vez, o Estado foi o primeiro colocado no projeto Vencer, que era um projeto da ministra Esther de Figueiredo Ferraz de combate à evasão e à repetência. E o Piauí obteve os primeiros índices em todo o Brasil. De modo que eu já cheguei lá com essa preocupação, digamos, da evasão e da repetência. Agora, o segundo grau, absoluto e rigorosamente indispensável. E na preparação do vestibular, eu devo dizer que, de certa forma, instado pelo grande senador João Calmon, numa das visitas, ele me levou uma publicação do secretário de Educação americano, chamado Uma Nação em Risco, H.T. Bell. E por quê? Porque ele deu ao inglês uma conotação de passaporte para a cultura, como o português o é, evidentemente,
também. E por isso eu submeti, o presidente Sarney gostou da ideia, e nós adotamos o vestibular com o português como prova com características de eliminatoriedade e compulsoriedade. Ou seja, para se fazer qualquer outra matéria era preciso primeiro o português. E isso porque o presidente Sarney me disse, olha, Hugo, eu recebi agora uma carta de um aluno pedindo uma transferência de universidade. Só que ele terminava a carta dizendo saudações com L, saudações. E assim, os erros que são cometidos em matéria da nossa língua são, lamentavelmente, grosseiros, muitas vezes. E por isso é importante cultivar a língua para conhecer bem as outras matérias. E estabelecemos, então, essa, vamos dizer, compulsoriedade da eliminatoriedade do português no vestibular. Então, nós nos preocupamos, sim, com o segundo grau. Havia a Fundação Educar, que era o antigo Mobral. E a Fundação Educar incumbia justamente a luta para eliminação do analfabetismo. Eu prefiro essa expressão eliminação, embora a Constituição use, às vezes, o termo médico de erradicação. Eu prefiro eliminação. Mas o fato que, sendo eliminação ou erradicação, era a luta da Fundação Educar. E nós conseguimos conquistar por algo usado pelo método de Paulo Freire, veja bem, Paulo Freire, um método de alfabetização na Baixada Fluminense, que ganhou o prêmio de primeiro lugar na ONU, na Unesco, em Paris. O Brasil foi laureado por esse esforço, reconhecido, portanto, internacionalmente. Então, o governo Sarney, o governo de então, o ministério de então, tinha essa preocupação com a eliminação do analfabetismo, que era, evidentemente, alto. E, junto com a evasão e a repetência escolares, era um motivo de grande preocupação naqueles que, a partir dos 15 anos, não tinham chegado a ter acesso às letras. A grande massa pensante é aquela que é mais ou erudita, ou culta, ou preparada, ou, no mínimo, alfabetizada. E essa sabe se organizar em grupos de pressão. Enquanto que, infelizmente, os analfabetos não o sabem. Eles não se constituem em grupos, eles não se constituem em segmentos que possam fazer chegar a sua angústia aos poderes da República. Tem a ver com essa situação lamentavelmente concreta. E, em função disso, nós mesmos, nas nossas vidas pessoais, com nossos filhos, nossos netos, nós vamos atendendo mais aquilo que eles vão pedindo. Então, isso é do ser humano e acontece com as autoridades da República, mormente, no caso, na área educacional. Mas é preciso fazer isso letra de lei mesmo. Eu fui ministro nos últimos anos da década de 1980, da década de 80. Imaginávamos terminar em 10 anos e isso não foi possível. Portanto, que é uma necessidade imperiosa, absoluta, total e completa. A questão da elevação dos números de participação da educação no orçamento nacional e, evidentemente, que já citado, iniciados pela emenda Calmon, que estabelecia que 13% dos recursos para a educação adviriam do orçamento, esse número na Constituição subiu para 18%. E foi possível estabelecer esse aumento do percentual de recursos para a educação no Brasil. E nos estados e municípios para 25%. Tudo isso fruto do diálogo. A facilidade é porque eu era parlamentar. Eu fui parlamentar, tanto deputado federal como senador, durante
boa parte da minha vida. E isso me facilitou, porque eu tinha trânsito. Eu frequentava os corredores, os gabinetes do Congresso Nacional, inclusive despachava lá. Uma vez por semana, rigorosamente, eu despachava uma semana na Câmara dos Deputados, a outra semana no Senado Federal. E assim, eu tinha a oportunidade de debater, de dialogar. E assim chegamos a fazer simpósios e seminários. Houve um amadurecimento da situação. E havia senadores extremamente preocupados. Eu já citei João Calmon, mas não fica apenas nos dedos. A educação é uma preocupação que todo parlamentar tem. Bom, sempre há, evidentemente, aqueles segmentos que são eleitos pelo setor primário, muitas vezes até por instituições confessionais, e que puxam um pouco o elo para outro setor. Mas com a educação, não, eu não posso dizer. Eu acho que isso esteve no âmago do Constituinte, isso esteve no espírito do Constituinte, deixar com que os números para a educação fossem razoavelmente elevados. Eu quero dizer, antes de mais nada, que longe de mim ser um conservador reacionário direitista. Eu sou um liberal, tanto que eu fui, durante o período de exceção, eu fui advogado de preso político, frequentei prisão, eu sei o que é. Então, meu sentimento é um sentimento liberal que aflorou na eleição de Tancredo Neves pela redemocratização do Brasil. Mas eu quero dizer que, com relação exatamente à eleição de reitores das universidades, a lei estabeleceu que a comunidade, professores, estudantes e funcionários elegeriam o reitor numa lista sêxtupla. E eu dizia sêxtupla por quê? Porque a comunidade acadêmica faz a sua escolha, mas há também a sociedade a qual ela serve, que é representada pelo presidente da República, que então pinça o nome que lhe julgar mais conveniente e adequado para a administração e a condução dos assuntos acadêmicos e educacionais. Então, houve em 2 casos a escolha do presidente. No caso da Bahia, se fixou no reitor que foi escolhido, tinha sido o 5º colocado, e no Rio Grande do Sul tinha sido o 3º colocado na eleição. E isso provocou um quebra-quebra das reitorias e uma manifestação hostil. Mas a intenção era essa. A regra era nomear o primeiro. Houve uma sequência de nomeação de primeiros colocados, porque eram os mais indicados. E em 2 casos, de dezenas de casos, 2, houve essas escolhas que foram evidentemente contestadas pela comunidade de estudantes e de professores. Mas depois eles seguiram normalmente e desenvolveram, já com o apoio da comunidade, as suas funções e saíram e foram bons reitores. Como reação, resolveram fazer com que, do 2º ao 6º, se algum fosse escolhido, renunciasse ao cargo, para forçar a escolha pelo presidente do primeiro colocado. E eu argumentava que isso contrariava uma lista que todos assinavam, dizendo que, se fossem escolhidos, aceitariam o cargo, e que seria, então, uma falsidade ideológica não cumprir, ou então o papel era falso. Assinavam falsamente, se é que havia esse compromisso. Mudaram a estratégia. Passaram a fazer listas sêxtuplas. Os eleitores, a comunidade, os eleitores votavam em listas. Então, se fossem, vamos dizer, 3 candidatos, eram 18 nomes. Também uma ficção de direito. Então, é preciso entender que a norma ela é seguida, mas nem sempre aquele que tira o primeiro lugar é o mais recomendável para a função.
A SEED-MEC, Secretaria de Educação Física e de Esportes. Cabia ao MEC, chamado de MEC até hoje, porque era cultura, função cultura, que já à minha época havia o Ministério da Cultura, e eu também fui ministro da Cultura, entre Celso Furtado e José Aparecido. Mas aí é outra situação. Mas a sigla MEC prevaleceu. E então a Secretaria de Educação Física e de Esportes cuidava dos desportos de uma maneira geral, desde basquete, natação e assim por diante, até principalmente o futebol, que é a paixão nacional. E eu tive dois secretários de Educação Física e de Esportes, o Dr. Júlio César e depois o Dr. Alfredo Nunes. E, evidentemente, era uma secretaria de peso dentro do MEC. Uma secretaria afim, de peso, onde havia um número grande de processos, não apenas dos clubes de futebol do Brasil afora, como também das federações. E assim, sem dúvida, era uma missão agradável, mas às vezes difícil de ser encaminhada. Muitas vezes eu tinha mais despachos com o secretário de Educação Física e de Esportes do que com o antigo presidente, ou melhor, o presidente do antigo Conselho Federal de Educação, hoje Conselho Nacional de Educação, professor Gai da Fonseca. O presidente Sarney achou por bem fazer uma redução e extinguiu 6 ministérios. E, inclusive, o ministério que cuidava da habitação, Prisco Viana, deputado da Bahia, que era muito ligado ao presidente, teve que sair, mas ele tirou 5 que eram do PMDB. Obviamente o PMDB reagiu, mas e o PFL? E nesse contexto o presidente me chamou ao Palácio e explicou que talvez tivesse que tomar essa medida porque era um contexto político. Obviamente, se o PMDB ia perder 5 ministérios, havia a necessidade de uma compensação política. E ele resolveu dar ao deputado Carlos Santana, que tinha sido líder do governo no Congresso Nacional, deputado da Bahia, que era do PMDB, o ministério. Eu digo, presidente, no dia que eu entrei aqui, eu sabia que é prerrogativa do presidente nomear e demitir os ministros dentro do contexto administrativo ou político. Claro que eu vou entender. E continuarei, voltarei ao Senado e continuarei dando o apoio necessário. E continuei. Votei sistematicamente as matérias, discutindo e debatendo, é claro, mas votei as matérias que chegavam do governo. E assim assumiu o deputado Carlos Santana, com quem eu tinha boas relações, e saiu também, ele disse, até na época o presidente Sarney, oh meu Deus, você e o Prisco, como que a gente estivesse lamentando que 2 amigos de outras épocas tivessem que sair do seu ministério. Mas aconteceu, fato da vida, e voltei ao Senado, e foi aí que eu substituí o senador Marco Maciel como presidente nacional do Partido da Frente Liberal.